Para você, hoje, dia 2 de fevereiro de 2022, o Pauta Aberta desta quarta-feira já está no ar. A você de casa, ligadinho na programação da TV Evangelizar por todo o país, muito obrigado pela sua companhia. Vamos juntos a partir de agora com os destaques desta quarta-feira. A produção industrial do Brasil avança em dezembro, com destaque para o setor de veículos automotores e garante crescimento de 3,9% em 2021. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. Em São Paulo, sobe para 27 o número de mortes em consequência das fortes chuvas que atingiram várias cidades do estado. Na capital paulista, já começou a imensa operação para tapar a cratera na obra do metrô, uma cratera que foi aberta após o rompimento da tubulação de esgoto na zona norte da cidade. Paralisou parcialmente o trânsito também na Marginal Tietê ontem. Mais de 1.000 caminhões devem ser usados para consertar tantos estragos. E depois de desativado de operações aéreas, um Boeing 747, muito bem repaginado, virou casa de festas e uma atração daquelas das mais inusitadas na Inglaterra. Fique aqui ligadinho com a gente, o Pauta Aberta deste 2 de fevereiro já está no ar. A produção industrial brasileira está em alta. O avanço chegou a 2,9% no mês de dezembro na comparação com novembro. Os números foram divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE. O ano não foi fácil para o setor industrial no Brasil. Até outubro, o país enfrentou 5 meses de queda acentuada na produção. Em novembro, ela manteve a estabilidade até que finalmente avançou em dezembro. As expectativas indicavam que o crescimento seria menor no último mês do ano, de apenas 1,6%. E finalizados, os números apontam um avanço maior, de 2,9%. Com isso, o crescimento na produção industrial em 2021 ficou em 3,9%. Mesmo com os números em alta em dezembro, se comparada com a produção com o último mês de 2020, houve queda de 5% nos resultados do país. Especialistas olham para estes números e indicam que em 2021 a indústria perdeu o ritmo de crescimento, que a pandemia ainda afeta o setor e que a alta do dólar prejudicou um avanço maior no mercado interno. Entre os setores que mais cresceram no ano passado estão o da produção de veículos automotores, com alta de 20,3%, de máquinas e equipamentos, 24,1%, e também o setor de metalurgia, que avançou 15,4% em 2021. O que se espera, evidentemente, é mais crescimento neste ano de 2022, com o avanço aí da pandemia. Gente, mudando de assunto, hoje, quarta-feira, 2 de fevereiro, está começando o ano legislativo no Congresso Nacional. Por isso, nós vamos agora ao vivo para Brasília para acompanhar como está a movimentação por lá no Congresso. Nós temos imagens aqui no telão. Nós não temos neste momento imagens no telão, mas vamos destacar que por causa da pandemia, o ato em Brasília, essa retomada das atividades em 2022, está sendo realizada de forma semipresencial. Entre os participantes estão o presidente da República, Jair Bolsonaro, o ministro do STF, Luiz Fux, o procurador-geral da República, Augusto Aras, além de deputados e senadores, os parlamentares da casa. Como em anos anteriores, o rito teve início com sessão coordenada pelo presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas, com a leitura da mensagem presidencial. Bolsonaro deve fazer um balanço do mandato, das ações adotadas durante a pandemia e também ele deve indicar algumas das prioridades do governo federal para este ano, que começa agora no Legislativo. Os presidentes do STF, da Câmara e do Senado também devem discursar nessa sessão solene que acaba de começar às 16 horas no Congresso Nacional em Brasília. Faz parte da tradição também que a cerimônia de retorno dessas atividades siga um protocolo, a execução do hino nacional, isso já ocorreu, o hasteamento da bandeira e a apresentação do Exército. Já com relação à modalidade tem informações aqui no Senado. Na Câmara, devido ao avanço da variante Ômicron, na Câmara dos Deputados, devido ao avanço da variante Ômicron, o trabalho vai ser remoto pelo menos até o período do Carnaval. No Senado, onde o número de parlamentares é menor,
a atividade vai ser semipresencial, é o que está definido até o momento com relação ao retorno das atividades dos parlamentares em Brasília. E ontem o presidente Jair Bolsonaro sobrevoou as áreas atingidas pelas fortes chuvas do último fim de semana em São Paulo. Ele também anunciou a liberação de recursos de acordo com a situação apresentada por cada município. Em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro colocou sua equipe à disposição e prestou solidariedade aos atingidos pelas fortes chuvas nos últimos dias. Lamentamos as mortes. Sabemos que muitas vezes as pessoas constroem a sua residência por necessidade em local que 10, 20, 30 anos depois, o tempo leva a desastre. Na cidade de Francisco Morato, onde 4 pessoas morreram, o presidente se encontrou com prefeitos de cidades que também tiveram danos provocados pelas chuvas. Acompanhado de ministros, ele anunciou diversas linhas de ajuda do governo federal. O ministro Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, explicou que a ajuda deve ser emergencial, mas também para obras de longo prazo. Os repasses serão feitos de acordo com as necessidades de cada município atingido. Iniciou-se uma discussão em relação à questão de obras de prevenção. Então nós aqui nos comprometemos com os prefeitos que estaremos aqui nos próximos 15 dias conversando com as prefeituras locais a respeito de linhas de financiamento e de forma de trabalharmos em conjunto com obras estruturantes de maior vulto. Em Franco da Rocha, outro município da Grande São Paulo, 8 pessoas morreram e algumas continuam desaparecidas depois de um grande deslizamento de terra na manhã do último domingo. Segundo a Defesa Civil, mais de 2.800 famílias ficaram desabrigadas ou desalojadas por causa dos temporais só no fim de semana. Mais de 30 municípios paulistas tiveram registros de alagamentos, deslizamentos de terra ou quedas de muros. A Grande São Paulo foi fortemente atingida pelas chuvas. Em algumas cidades, como aqui em Francisco Morato, o solo continua bastante encharcado e ainda há risco de novos deslizamentos. É preciso que haja um trabalho conjunto entre o poder público municipal, a emissão de alertas por parte do Estado e do governo federal e também da autoproteção das pessoas no sentido de saírem das suas casas nesses locais mapeados. Para atender os municípios que têm sofrido com o excesso de chuvas, tanto da Bahia quanto de Minas Gerais e agora São Paulo, já foram disponibilizados 1 bilhão e 800 milhões de reais. E infelizmente subiu para 27 o número de mortos em consequência das chuvas em São Paulo. Os corpos dessas outras vítimas foram localizados no município de Francisco Morato. A chuva continua no estado de São Paulo, atinge várias cidades e as buscas por mais vítimas também continuam. A chuvarada que não para em São Paulo já contabiliza 27 mortos. Destes, 11 só no município de Francisco da Rocha, o mais atingido no estado. Do total das 27 vítimas, pelo menos 12 delas são menores de idade. As famílias sofrem com as perdas de crianças e adolescentes. Um bebê com apenas 3 meses de vida chegou a ser socorrido depois de um desabamento em Itapevi, mas não sobreviveu. A mãe dele, de 27 anos, foi resgatada e está hospitalizada. No município de Francisco Morato, que é vizinho de Franco da Rocha, foram registradas mais 4 mortes por causa do deslizamento de terra que soterrou casas que estavam numa encosta, no bairro Recanto Feliz. Segundo a Prefeitura de Francisco Morato, as vítimas são de 2 famílias diferentes, sendo 3 crianças e um adolescente. Ainda segundo informações da Prefeitura, 60 pessoas foram levadas para centros sociais, que foram transformados em abrigo para as vítimas das chuvas. De acordo com a Defesa Civil, a população está sob alerta, pois o solo encharcado é risco certo de deslizamentos. É um momento, que exige muito cuidado de toda a população dessas áreas atingidas, porque há risco de deslizamentos, como foi dito pelas autoridades aí, e para evitar, que novas tragédias aconteçam com tanta chuva caindo por lá. Vamos falar agora da cratera gigantesca que foi aberta em São Paulo, Depois do susto de ontem com o transtorno em plena Marginal Tietê, na zona norte da capital, já começou esta madrugada uma mega operação para resolver o problema. Mais de 1.000 caminhões de concreto devem ser usados
para tapar o imenso buraco. Desde a madrugada de hoje, a cratera e o túnel de ventilação estão sendo concretados para evitar novos deslizamentos na pista da Marginal Tietê. Serão necessárias 20 toneladas de concreto para fechar o buraco enorme. A medida também vai dar apoio à tubulação de esgoto rompida, que recebia dejetos de 9 bairros da cidade. Depois de fechar a cratera com o concreto e retirar toda a água que vazou no local, aí sim começam os reparos na tubulação de esgoto. Isso vai ser feito pelo poço da obra do metrô, que fica do lado contrário da Marginal. De acordo com o secretário de Transportes Metropolitanos, José Paulo Galli, a prioridade é liberar a pista central da Marginal Tietê, o que pode levar até 10 dias conforme o andamento das obras. E por causa dessa cratera que se abriu na obra da linha 6 laranja do metrô, o rodízio municipal de veículos em São Paulo está suspenso até sexta-feira. Certamente serão dias de muito trabalho, né, em toda essa região aí, na zona norte da capital de São Paulo. Bom, a gente falou agora há pouco, né, sobre a situação do retorno do ano legislativo em Brasília, né? E a gente tem agora sim imagens ao vivo da sessão solene que ocorre na capital federal, no Congresso Nacional. O discurso agora é do deputado Arthur Lira, né, o presidente da Câmara dos Deputados do PP de Alagoas. Então, quero destacar aí que esta sessão solene marca o início do ano legislativo, né, em Brasília. O presidente Jair Bolsonaro já discursou, ele participa dessa sessão. Também participa o ministro do STF, Luiz Fux, o procurador-geral da República, Augusto Aras, além de deputados e senadores, claro, são os parlamentares da casa. Esse rito teve início, né, com o discurso do presidente Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Ele é do PSDB de Minas. Ele fez uma leitura da mensagem de Jair Bolsonaro, né, que fez um balanço do mandato, de ações adotadas durante o período de pandemia e que também indicou prioridades para esse ano de 2022. A cerimônia seguiu todo o rito protocolar, né? Já foi tocado o hino nacional, evidentemente, houve o hasteamento da bandeira e a gente gostaria também de destacar que para esse início de atividade, né, a gente vê imagens abertas aí dos parlamentares no Congresso Nacional, que para o início de atividades deste ano legislativo, né, com o avanço da variante Ômicron, o trabalho será remoto, né, pelo menos até o período do Carnaval na Câmara dos Deputados, né, são mais de 500 deputados. Já no Senado, onde o número de parlamentares é bem menor, ficou acertado que as atividades vão ser semipresenciais, pelo menos, né, até esse período de Carnaval. Aí as autoridades sanitárias, evidentemente, vão avaliar qual será a situação se volta à atividade presencial de 100% dos parlamentares. Veja a seguir a imagem impressionante do avião que arremeteu no aeroporto de Heathrow, em Londres, com fortes rajadas de vento. A decisão do piloto foi no último instante. Olha só, no último instante ali e com essa manobra ele garantiu aí a segurança de todos. Pauta Aberta está de volta para esse segundo bloco, 4h48 da tarde agora. Muito obrigado a você de casa pelo carinho da sua companhia, da sua audiência em todo o país. Bom, vamos falar sobre a prova de vida do INSS. Ela vai mudar, hein? O anúncio foi feito hoje pelo presidente do Instituto Nacional de Seguro Social, José Carlos Oliveira. E que mudança vem por aí? São milhões de beneficiários no país que precisam saber. Ao vivo para a gente, ao vivo de Curitiba, Sérgio Júnior tem as informações para nós. Muito boa tarde para você, Sérgio. Que mudanças vêm por aí com esse anúncio de mudança feito hoje pelo presidente do INSS? A mudança é a seguinte, Odilon. Os aposentados e pensionistas do INSS não vão precisar mais sair de casa para fazer a prova de vida. Muito boa tarde para você, muito boa tarde a todos que nos acompanham no Pauta Aberta. Foi anunciado hoje lá no Palácio do Planalto, junto com o presidente Jair Bolsonaro, essa portaria, onde os aposentados e pensionistas não vão mais precisar
ir até alguma agência de banco ou até da própria Previdência para fazer a prova de vida. Lembrando que durante a pandemia, foram aí pouco mais de 2 anos, foi suspenso esse serviço da prova de vida. Então, dava para se fazer ali pela internet, mas agora, a partir de quando for, né, para o Diário Oficial da União, os aposentados e pensionistas do INSS não vão precisar ir até alguma agência de bancos. Como vai ser feito essa prova? Se, por um acaso, dados dessa pessoa não for atualizado no sistema do governo, uma equipe do governo vai até a casa da pessoa para realizar a prova da biometria. Então, vai facilitar muito a vida dos aposentados e pensionistas. Lembrando que existem 35 milhões de brasileiros que se deslocam até as agências de bancos para realizar essa prova. Desses 35 milhões, 8 milhões tem mais de 80 anos, Odilon. Então vai ajudar bastante aí esse novo formato da prova de vida. Volto com você. É isso aí. Só para comentar o que você traz de informação, uma decisão justíssima e, afinal de contas, você mesmo destacou, 35 milhões de pessoas são aposentados, quer dizer, são pessoas de mais idade, com mais dificuldade para se locomover de um ponto a outro da cidade, né? Às vezes moram em locais distantes. Então, é muito importante essa decisão. Agora, Serginho, mudando de assunto, houve a divulgação hoje feita pelo Ministério do Trabalho, né, com base nos números do CAGED, a respeito das profissões mais bem remuneradas do país aí, né? Eu queria saber de você o que diz essa lista, quais são as profissões, os cargos que pagam melhor, e também tem uma lista das profissões que pagam menos, né, de algumas atividades profissionais que têm as menores remunerações. Explica pra gente essa lista aí. Exatamente, Odilon. Até uma curiosidade de algumas profissões, nós até preparamos uma tabela mostrando das profissões que estão pagando mais, que pagaram mais no ano de 2021 e as que também não pagaram. Eu vou falar aqui para vocês dessas profissões aí que pagaram mais no ano de 2021. Os cargos principais são na área de saúde, na área de informática e também de gestão. Em primeiro, né, é o diretor de crédito, exceto o crédito imobiliário, que recebe em média R$37 mil. Depois vem o diretor de riscos de mercado, diretor de produtos bancários, dramaturgo de dança e diretor de serviços de informática. Nós separamos os 5 que pagam mais e também os 5 aí que pagam um valor assim bem abaixo, menor até que o salário mínimo, que é de R$ 1.212. Vamos começar de baixo para cima, que é sobre o carregador de aeronaves, que ganha R$ 1.016, classificador de fumo, professor de literatura espanhola e gandula, e em primeiro, aí que recebe o menor salário, até mais baixo que o salário mínimo, que é o apresentador de festas populares, Odilon. Júnior, trazendo todos os detalhes aí dessa lista divulgada pelo Ministério do Trabalho. Muito obrigado pelas suas informações. Sérgio, ótima tarde para você. Agora, mudando de assunto, gente, vamos para Londres, porque por lá aconteceu segunda-feira. O piloto de um avião que pousava no aeroporto de Heathrow precisou arremeter enquanto enfrentava rajadas de vento de até 120 km por hora. A aproximação para o pouso parecia estar dentro da normalidade, mas foi um momento de muito nervosismo. Com ventos fortes, mesmo chegando a tocar os 2 trens de pouso traseiros no solo, o piloto não conseguiu manter a estabilidade da aeronave. E no último instante, em busca de segurança e muito perto de tocar a parte traseira da fuselagem na pista, ele levantou o nariz do avião e arremeteu. O voo vinha de Aberdeen, na Escócia, para Londres, 1h30 de viagem. De acordo com dados dos rastreadores de voo, o avião tocou o solo quando estava a 225 km por hora. Para especialistas, a arremetida é um procedimento normal na aviação, adotado exatamente pensando na segurança de todos. 16 minutos depois, o avião pousou finalmente, com todos os passageiros a bordo em segurança. Dá um frio na barriga ver essas imagens, né? Mas o piloto ali mostrou extrema competência, extrema habilidade para fazer essa arremetida, apesar de ventos, né, de 120 km por hora.
E a gente continua com notícias internacionais. Um alerta preocupante vem da África do Sul. De acordo com o relatório da ONG 4Paws, a criação de tigres em cativeiro no país, que se desenvolvem para depois serem vendidos, está sendo considerado uma grave ameaça à espécie. O apelo é pelo fim da criação comercial dos grandes felinos, uma prática que também é bom negócio por lá. Baseada no modelo de criadouro legal de leões, a criação de tigres na África do Sul para venda no exterior ameaça uma espécie já em declínio. Foi o que alertou o relatório da Associação de Proteção dos Animais 4Paws nesta terça-feira. Restam cerca de 4.000 tigres selvagens no mundo. De acordo com a ONG, 359 tigres de criadouro foram exportados pela África do Sul entre 2011 e 2020. Cerca de 255 foram vendidos para zoológicos. Estamos pedindo à África do Sul que acabe com a criação comercial de todos os grandes felinos, porque todas as 5 espécies de grandes felinos estão em declínio. Uma das razões é por causa do comércio. Estamos pedindo à África do Sul que pare de apoiar esse comércio e esse declínio e se torne uma defensora da vida selvagem e não perpetue o comércio das espécies. Os tigres não são nativos da África do Sul e não há números sobre sua população no país. A espécie tampouco é mencionada explicitamente em legislações sobre proteção animal, deixando lacunas que permitem ao comércio atacar a espécie. Segundo a 4Paws, o país viola leis internacionais que estipulam que os tigres não devem ser criados para fins comerciais. Alguns criadouros comercializam os ossos, especialmente usados na medicina tradicional asiática. É um apelo aí trazido pelas ONGs, as entidades que protegem os animais, pedindo aí pelo fim dessa atividade comercial de criação desses animais que nem são nativos da África do Sul, a criação deles em cativeiro para posterior negociação. O negócio é um negócio lucrativo, que movimenta milhões e milhões de dólares, mas também é uma ameaça séria aí à sobrevivência dessa espécie já tão rara, principalmente nas matas da Ásia. A gente muda de assunto agora, vamos falar de futebol. Em Belo Horizonte, a seleção brasileira ontem, pelas eliminatórias, atropelou o Paraguai. Veja os gols. Ontem, diante da sua torcida no estádio Mineirão, os comandados de Tite venceram por 4-0. Rafinha abriu o placar aos 26 minutos do primeiro tempo para a seleção brasileira. No início do segundo tempo, Felipe Coutinho, um dos destaques da noite, aumentou o placar com um belo gol. Aos 40 minutos do segundo tempo, depois de uma grande jogada do ataque brasileiro, Antony fez o terceiro. Olha o toca no gol! E aos 47 minutos do segundo tempo, já nos acréscimos da partida, Rodrigo fechou a goleada brasileira. Botou na frente, Bruno, olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Destaque aí, foram 4 golaços na noite de ontem. Claro, o Paraguai é uma seleção mais frágil aí, ocupa a penúltima posição da tabela, mas foi uma brilhante vitória da seleção brasileira, que ainda tem 2 jogos pelas eliminatórias da Copa. Vai jogar em Salvador, no estádio da Fonte Nova, contra a seleção do Chile, que ainda busca aí pelo menos uma vaga de repescagem, e depois viaja para La Paz, na Bolívia, para enfrentar a seleção da Bolívia, que está na última posição na tabela de classificação das eliminatórias da Copa do Mundo do Catar. Gente, nós mostramos hoje, mostramos agora há pouco, um momento difícil, a arremetida de um avião da companhia British Airways. Agora é hora de um momento mais leve, também falando de aviões. Você já imaginou passar um aniversário, fazer uma festa de aniversário, uma festa de noivado dentro de um avião? Olha só. Foi o que aconteceu com o velho Boeing 747 da British Airways. Estava encaminhado para a aposentadoria, mas o destino da aeronave, que poderia ficar estacionada e esquecida por aí, de repente mudou. O imenso avião virou uma casa de festas. Possivelmente a mais inusitada de toda a Inglaterra. O avião, bem repaginado, também disponibiliza espaço para atividades corporativas, como palestras, por exemplo. Agora, uma curiosidade daquelas está no preço do velho Boeing. O gigante da British
foi comprado pela proprietária do aeroporto de Cotswold, Susan Avery, no sudoeste da Inglaterra, em Campbell, pela bagatela de $1. É o que afirmam vários sites conceituados pelo Reino Unido. Dentro do avião, mais surpresas. A classe econômica foi removida e deu espaço a um salão de festas, cozinha e a um bar. Os Boeing 747 foram desativados pela British Airways de 2 anos para cá, com o avanço da pandemia. Os interessados em alugar o Boeing terão que desembolsar $1.300 por hora, quase R$ 6.900 na cotação de hoje. Se a locação for para um casamento, $16 mil, ou R$ 84.600 no período de 24 horas. Tá bom para você? Ou você ainda pagaria mais? O velho avião ainda mantém a pintura da frota da British. Para ele ficar assim, com jeito de avião de festa, a reforma saiu por $500 mil. O último voo feito por este gigante, agora atração no sudoeste da Inglaterra, foi há 2 anos, de Miami para Londres. Paradinho e todo diferentão, este 747 tem registradas 13 mil horas de voos, quase 60 milhões de milhas pelos céus do planeta. A balada do 747 está pronta para começar, o pessoal não tem mais o que inventar, né? Vai ter festa boa por aí e tudo isso que está acontecendo também já é assunto, é assunto nas redes sociais aí, mundo afora. Gente, com essa notícia, a gente se despede do Pauta Aberta de hoje. Temos um novo encontro marcado para amanhã. Eu espero você à tarde aqui na TV Evangelizar. Tchau, tchau, até lá.